Olá, povo de Deus, tudo bem? Novo Testamento em um ano, hoje Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17 é a famosa passagem da transfiguração. Tem a questão que envolve Jesus com uma criança, o filho de alguém que tem uma convulsão violenta, e aquela passagem sobre se Jesus paga imposto, pedágio ou não, e Jesus manda, através de um milagre, Pedro ir ao local de pesca, e o peixe que ele pega tem dentro de si uma moeda suficiente para pagar o imposto, o pedágio dos dois. Eu quero me ater, como temos visto ultimamente, os assuntos da fé. No versículo 18, Jesus repreende o demônio. Jesus percebe que não é uma convulsão, uma epilepsia normal, algo que vem de alguma espécie de um distúrbio ou uma má formação da mente, da cabeça ou algo desse tipo. Jesus percebe que o que provoca isso é uma entidade espiritual. Jesus expulsa esse demônio, exorciza este demônio, e o menino ficou curado. Então os discípulos, em particular, vão até Jesus e perguntam por que eles não puderam expulsar. Eles tentaram, por que eles não puderam, né? Então Jesus de novo diz: por causa da pequenez da vossa fé. E aqui em Mateus 17, versículo 20, ele lança uma das palavras que eu mais amo desde que entreguei minha vida a Cristo, desde que passei a ler a Escritura. Mateus 17, 20, depois de ele ter dito por causa da pequenez da fé de vocês, ele diz assim: pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhes será impossível. Esta é uma palavra, este é um decreto, esta é uma afirmação, esta é uma promessa poderosa da parte de Jesus. Se tivermos fé como um grão de mostarda, e aqui está a questão: muitas pessoas, ao estudarem e ao buscarem o entendimento e o conhecimento sobre a fé, nunca pararam ou jamais pararam para compreender que a fé não é algo que é algo automático. Você baixa um download e aquilo começa a funcionar de forma extraordinária e ilimitada. Não, a fé não é isso. Jesus nos revelou o que é a fé. Claro que em outros lugares tem definições de fé, mas aqui Jesus está revelando a fé. É o primeiro que precisa revelar esta fé a todos nós. E ele diz que a fé é uma semente. Quando ele diz que a fé é um grão de mostarda, ele diz que a fé é uma semente. E aí nós podemos compreender melhor o mecanismo da fé. Ora, se a fé é uma semente, ela precisa ser plantada. Se a fé é uma semente, ela precisa ser plantada no solo, e isso dá o aspecto da morte da semente, mas ela rompe o seu casulo em busca do sol e passa então a desenvolver raízes profundas para baixo e desenvolver sua potencialidade para cima, no encontro da luz do sol, onde faz sua fotossíntese e seu desenvolvimento. Extrai do solo os nutrientes que precisa e a água, e extrai do sol os nutrientes que precisa para se desenvolver. Uma conexão entre terra e céu. Esta semente, esta planta agora tem pleno potencial para se desenvolver e no tempo certo produzir o seu fruto. Quando entendemos que a fé é uma semente, entendemos que a fé ela se desenvolve ao longo do tempo. Ela não é um processo automático, ela não é um processo de download, ela é um processo de desenvolvimento como uma planta. Portanto, como uma planta, precisa ser cuidada, precisa ser regada. Como uma planta, precisa dos cuidados naturais para que esta planta se desenvolva e produza frutos com abundância. A fé é uma semente,
Portanto, a fé é uma planta que precisa se desenvolver. Ela não é um processo automático, ela é um processo que é semelhante ao modo natural das plantas. Por isso, muitas pessoas acham que quando chegam logo na fé cristã, entregam suas vidas a Cristo, todas as coisas não se resolvem automaticamente, porque não é assim. A fé é uma semente, portanto, a manifestação e os resultados da fé são um processo. Deus abençoe você.